E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós vamos continuar com a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje, depois de termos falado dos discípulos de Sócrates, dos socráticos menores, antes de entrarmos em Platão, que é o socrático mais importante, falaremos do surgimento da medicina. E eu até estava pensando em pular esse capítulo, porque não é algo estritamente filosófico, mas como está no livro e assume relação com a filosofia, inclusive parte da filosofia, a gente vai falar disso mais adiante, eu achei que seria interessante manter, né? Até porque a resenha é do livro do Reale e essa é uma parte do livro como qualquer outra. Falaremos também sobre Hipócrates, que foi um grande expoente da medicina grega, e também falar um pouco sobre a teoria dele, o que ele falava, que deu a base para que se fundamentasse aquela ideia dos 4 temperamentos, que estão um pouco na moda hoje em dia. Então vamos entender o que ele pensava para a gente poder ter uma noção legal dessas coisas. Bem, o Reale vai começar aqui falando que a história da medicina remonta até antes mesmo da ideia de filosofia. Já havia sacerdotes antes que faziam esse tipo de coisa. Ele vai dizer aqui que o centauro Quiron ensinou aos homens a arte de curar os males, isso segundo a mitologia, ainda associada a rituais religiosos, etc. E Quiron teve como discípulo Esculápio. E aí os médicos são sempre aqueles que são discípulos de Esculápio, são como que herdeiros de Esculápio. Eles vão ficar conhecidos dessa forma, inclusive sob o nome de Asclepíades. Bem, nessa época os doentes eram levados até os templos desse deus Esculápio, e aí eles eram curados pelos sacerdotes, por aqueles que tinham alguma relação mística com esse deus, e com o tempo foram começando a surgir médicos leigos, não apenas sacerdotes, não apenas os iniciados, mas também aqueles médicos que não tinham esses dotes místicos. Então, para poder instruir esses médicos, foram criadas escolas, logo ao lado ali de cada um dos templos, para poder formar esses médicos, para que eles estivessem aptos, então, a poder ir adiante e curar as outras pessoas. Mas tudo ainda tinha um pouco esse teor religioso. E aí foi exatamente o Hipócrates que tirou a medicina dessa esfera religiosa, tirou todo esse misticismo que envolvia a medicina e trouxe para o campo das ciências. E é só a partir de Hipócrates que a gente vai poder falar de uma medicina enquanto ciência, que é o que a gente conhece hoje. Claro que mudou várias coisas na constituição da medicina, nos métodos, etc. Mas medicina enquanto ciência, a gente só pode falar da existência dela a partir de Hipócrates. E aqui o Reale vai colocar aqui que a medicina enquanto ciência é exatamente uma medicina que é dotada de um conhecimento buscado com um método preciso. Então essa noção de ciência que ele está evocando aqui poderia ficar um pouco confusa, porque a gente tem noções mais modernas de ciência, mas aqui ele está colocando ciência como algo que possui um método rígido, rigoroso. É muito interessante que o Reale vai colocar aqui que antes dos gregos já havia alguns elementos de medicina nos egípcios. Pelo menos no século XX foram encontrados alguns pergaminhos, alguns papiros, alguma coisa nesse sentido, alguns documentos bem antigos, nos quais constavam algumas instruções a respeito de procedimentos, algumas listagens e relações entre causas e efeitos no corpo humano e assim por diante. Então alguém poderia dizer que a medicina nasceu no Egito, mas aí o Reale vai usar aqui um argumento muito parecido com o que ele usou para falar da filosofia, como sendo algo próprio do gênio grego. Lembrem-se de que ele disse que a filosofia propriamente dita só surgiu nos gregos, só surgiu na Grécia. Mas havia elementos isolados que, por um certo sentido, existem na filosofia, que são aproveitados pela filosofia, só que a filosofia não existe nesses elementos separados, né? Então, houve conhecimentos matemáticos, astronômicos, que foram pegos dos egípcios, dos babilônicos e assim por diante, e daí foram misturados e fizeram a filosofia, né? Lembrem-se de que eu usei até a analogia do bolo para representar isso. Então, você pega o ovo, pega a farinha, pega não sei o que, você mistura e aí forma o bolo. Cada um dos elementos isolados não configura por si próprio um bolo. O bolo apenas existe no conjunto e na correta articulação desses elementos. E acontece o mesmo aqui com a medicina. Quer dizer, no Egito já havia algum tipo de noção de que há causas e efeitos no corpo e de que podem ser curadas de uma maneira X ou Y, mas ela não tinha aquele panorama racional, aquela base racional
que foi trazida para a Grécia pelos gregos, que foi desenvolvida, melhor dizendo, na Grécia pelos gregos, a partir de elementos astronômicos, matemáticos e assim por diante. Ele vai dizer aqui até que foi a mentalidade científica criada pela filosofia da physis que possibilitou a constituição da medicina como ciência. E aí a gente pega também a noção de causa, né, que foi muito desenvolvida pelos filósofos físicos, pelos naturalistas, pelos jônicos e por aqueles que vieram depois, que buscavam a arqué, ou seja, a causa primeira das coisas, né? Então, aí a gente já tem antecedentes dessa noção científica já na Grécia. Então, a Grécia, né, os gregos deram essa base científica, racional, e só em cima daquilo que a medicina poderia adquirir no status de ciência, ainda que ela já existisse em partes, digamos assim, ou fragmentada em alguns outros povos. Bem, pessoal, feita essa introdução, ele vai, enfim, começar a falar do Hipócrates. E ele, agora, vamos trazer alguns dados biográficos dele aqui. Ele vai dizer que, infelizmente, sabe-se muito pouco hoje sobre Hipócrates, mas vai dizer ele aqui que, aproximadamente entre o século V e as primeiras décadas do século VI a.C., foi quando ele viveu. Ele foi o chefe da escola de Cos e ensinou medicina em Atenas, onde Platão e Aristóteles o consideraram como paradigma do grande médico. Então, Platão e Aristóteles o conheceram, né, pelo menos ouviram falar de nome, ao menos isso, e reconheciam a importância do trabalho dele, o quão era bem feito. E com Hipócrates vai acontecer algo muito interessante, que é muito parecido com aquilo que acontece no Pitágoras. Lembrem-se de que Pitágoras possuía seus discípulos, e hoje em dia, quando a gente vai falar das obras de Pitágoras, ou do que Pitágoras deixou, pouco se sabe o que é doutrina de fato de Pitágoras e o que é de fato doutrina dos pitagóricos, ou seja, dos discípulos dele. Com Hipócrates acontece algo muito parecido. Então, o que a gente chama de... Como é o nome? Corpus Hippocraticum, né, o corpus, né, o conjunto de textos do Hipócrates, isso é apenas uma aproximação do que seria o que Hipócrates de fato escreveu, e na verdade ali consta com certeza textos não só do Hipócrates, mas de seus discípulos também. Só que está tudo meio misturado, não dá para saber o que é de quem. Antes de entrar na doutrina de Hipócrates propriamente dita, ele vai chamar atenção para um detalhe muito interessante, que é a influência de Hipócrates sobre Sócrates. Lembrando que os últimos filósofos dos quais falamos aqui são no geral contemporâneos, então já fizemos nosso vídeo de Sócrates, mas estamos falando de Hipócrates agora, porque, bem, são todos contemporâneos, não existe exatamente uma ordem certa para falar deles, e o que acontece é que Hipócrates influenciou de alguma forma Sócrates. Lembre-se daquela questão da maiêutica e da dialética, da busca da verdade, ou pelo menos da busca de uma consciência de que se sabe de pouca coisa, como algo, de certo modo, terapêutico, como algo que, de uma certa maneira, cura a alma desse vício, que é a pretensão de saber um monte de coisas das quais não se sabe, na verdade. Então dá para traçar alguns paralelos nesse sentido, segundo o Reale aqui. Bem, começando aqui então algumas ideias interessantes, algumas ideias próprias do Hipócrates. Para quem não sabe, na antiguidade a epilepsia era considerada não como uma doença, como é considerada hoje, uma doença como qualquer outra, basicamente, mas como algo fruto do divino, como algo mandado pelo divino, ou algo que algum Deus fez na pessoa, alguma coisa nesse sentido. Não algo como uma febre, uma gripe, algo que possa ser curado com meios naturais, algo que seja causa de efeitos naturais. E o Hipócrates vai questionar essa concepção. A epilepsia era conhecida como o mal sagrado, e é isso que ele vai tentar desmentir agora. Ele vai dizer aqui que a epilepsia é considerada mal sagrado porque se apresenta como fenômeno estupefaciente e incompreensível. Quer dizer, a gente vê alguém com epilepsia, a gente fica um pouco assustado, não sabe o que está acontecendo, e também porque não sabemos a causa. Então, ela impressiona e por isso a gente atribui a causa dela a alguma entidade divina, alguma maldição, algo do tipo. Na realidade, porém, há doenças não menos estupefacientes, como certas manifestações febris e sonambulismo. Sonambulismo é um bom exemplo. Portanto, a epilepsia não é diferente dessas outras doenças. Também há essas doenças malucas e, bem, a epilepsia tem um efeito parecido e para as outras a gente sabe as causas. Talvez a gente saiba a causa da epilepsia também. Talvez a gente seja capaz de entender a causa da epilepsia também, melhor dizendo.
Assim, a ignorância foi a causa que levou a considerar a epilepsia como um mal sagrado. Então, realmente, não é que é uma causa divina que fez isso aqui. Não, é uma causa natural, só que a gente não conhece a causa. Assim sendo, aqueles que pretendem curá-la com atos de magia são embusteiros e impostores. Então, percebam a ruptura aí que ele está fazendo com aqueles médicos sacerdotes, magos, né, aqueles médicos que usavam da magia para poder curar os pacientes. Ademais, as pessoas estão em contradição consigo mesmas, pois pretendem curar com práticas humanas males julgados divinos, de modo que essas práticas, longe de serem expressões de religiosidade e devoção, são ímpias e ateias, porque pretenderiam exercer um poder sobre os deuses. Então, olha que crítica interessante, né? Eles assumem que é um problema divino, só que eles tentam curar por meios materiais, ou seja, tomando uma sopinha tal, tomando um chá diferenciado. Né? Ele está perguntando aqui, como é que tomando essas coisas você vai conseguir tirar algo que foi imposto pelo poder divino no seu corpo, né? Algo cuja causa é divina. Né? Para poder tirar, você precisaria de uma cura divina. E isso daí tem a ver com os deuses apenas. Não faz sentido você, através de meios naturais, tentar curar uma doença divina. E aí o Reale vai falar aqui que, longe disso ser um argumento ateu, porque isso é o que você vê até hoje, algumas pessoas não religiosas usando para falar, né, tipo, tal cura milagrosa não é milagrosa, ela apenas é desse jeito porque ela nos aparece como sendo milagrosa, aparentemente, porque nós não conhecemos as causas. Um belo dia nós não vamos considerar isso mais uma cura milagrosa. Um exemplo. Né? Esse é um argumento feito hoje em dia. E ele vai dizer aqui que isso não é um argumento necessariamente ateu, né? Pelo menos não no caso do Hipócrates, porque o que ele está fazendo é que não dá para você associar o divino com a causa de uma doença, que é uma coisa ruim. Né? A doença não é algo bom. Os deuses, a princípio, são bons e não tem por que eles simplesmente virarem e darem uma coisa ruim para a gente. Então, com certeza, a gente não pode atribuir isso aos deuses. O Hipócrates não está sendo ateu aqui, muito pelo contrário. Ele está defendendo, vamos dizer assim, a causa dos deuses. E muito mais do que qualquer outro, porque ele está pegando essa coisa ruim que é atribuída aos deuses e jogando para o lado, falando, não, gente, isso aqui é natural, um dia a gente vai conseguir resolver, mas os deuses, eles mandam coisas boas. Então isso não, independente da causa desse fenômeno ruim, não pode ser os deuses, porque os deuses são bons. Ele até dirá aqui que por um Deus será purificado e santificado antes que contaminado. Então Deus vai purificar as pessoas, não vai contaminar as pessoas. Cachorro latindo. Certamente é o divino que nos santifica, purifica e limpa dos nossos erros gravíssimos e ímpios, e não o contrário. E aí o Reale coloca aqui a pergunta, né? Qual seria então a causa da epilepsia? E ele vai colocar aqui aquilo de que acabamos de falar de certa forma, né? Que ela deve ser tratada da mesma maneira que deve ser tratada todas as outras doenças. Né? Tem causas naturais e que deve ser tratada como uma doença com causas naturais. Portanto, é uma alteração do cérebro derivada das mesmas causas racionais de que derivam todas as outras alterações morbosas. Uma adição ou subtração de secura e umidade, calor e frio, etc. Portanto, conclui Hipócrates, quem, pelo regime, sabe determinar nos homens a secura e a umidade, o frio e o calor, também pode curar esse mal. E aqui a gente pode ver aquela questão dos opostos muito forte, né, do frio e do calor, da realidade como tendo esses polos bem influentes na realidade como um todo. Frio e calor, seco e úmido e assim por diante. E agora o Reale vai mencionar duas questões relacionadas ao ambiente, né, como o ambiente afeta o ser humano que está doente. Ele vai dizer aqui que, no caso da medicina, é importante que se considere o homem em sua circunstância. O homem doente, né, o paciente, não pode estar dissociado da estação do ano, dos seus humores e assim por diante. Ele vai colocar aqui que considera-se o homem no complexo em que se encontra naturalmente inserido, ou seja, no contexto de todas as coordenadas que constituem o ambiente em que se vive. As estações, suas mudanças e suas influências, os ventos típicos de cada região, as águas características dos lugares e suas propriedades, as posições dos lugares, o tipo de vida dos habitantes e assim por diante. Então ele vai colocar aqui, parece que vai ser o primeiro, a dizer que a gente precisa ver todo um conjunto de causas em torno do homem antes da gente tentar definir qual é o problema e o que deve ser feito. E isso tem muito a ver com aquela ideia de que para você poder compreender a parte, você precisa entender também o todo da qual a parte é parte. Nas palavras do próprio Hipócrates aqui, para compreender a parte, é preciso compreender o todo ao qual a parte pertence.
a natureza dos lugares e daquilo que as características incide sobre a constituição e o aspecto dos seres humanos, e, portanto, sobre a saúde e sobre as doenças. O médico que deseja curar o doente deve conhecer precisamente essas correspondências entre o ser humano, o funcionamento do ser humano e o lugar em que ele está inserido, o tempo e assim por diante. Isso são questões de ambiente um pouco mais naturais, mas ele vai falar também dos fatores políticos que podem influenciar a doença ou a saúde daquele que está doente. Ele vai dizer que as instituições políticas também incidem sobre o estado de saúde e as condições gerais dos homens. Ele vai dizer até que, por causa disso, os povos da Ásia são mais fracos, porque eles estão sob um domínio déspota, eles estão sob um domínio tirânico e não vivem numa democracia. A democracia, para ele vai dizer aqui, que tempera o caráter e a saúde, ao passo que o despotismo produz efeitos opostos. E o exemplo que ele dá aqui, não explica muito, mas o exemplo que ele dá é o de que, onde os homens não são senhores de si mesmos e das próprias leis, mas submissos a déspotas, não pensam em se adestrar para a guerra, mas sim em como parecer inaptos para o combate. Então, quando o homem ele não tem aquele contato direto com as leis, ele não vive segundo as próprias leis, vive segundo as leis do déspota, do tirano, ele não tem muito interesse em, por exemplo, ir à guerra. E aí ele não está muito preocupado em estar saudável para poder defender a nação dele. Pelo menos foi o que eu entendi desse trecho. E ele vai estar muito mais preocupado em parecer inapto, porque ele não quer defender o interesse do tirano. Na democracia, ao contrário, as pessoas querem defender o seu interesse. As pessoas querem defender aquilo que elas estão construindo juntas, teoricamente, que é o produto da democracia direta, das leis, da polis. Então, pelo cidadão ter um envolvimento muito mais íntimo com a polis, com a legislação e assim por diante, ele se torna mais apto a ter saúde e coisas nesse sentido. Nesse caso da guerra aqui, eu acho que ficou relativamente claro. Eu não sei até que ponto a gente pode levar esses outros exemplos. Se vocês tiverem aí alguma ideia, deixem nos comentários para a gente poder trocar uma ideia a respeito. Algo muito interessante que a gente vai ver aqui, e soa até um pouco paradoxal talvez, por a gente estar numa série de História da Filosofia e resenhando um livro de História da Filosofia também, é a questão do distanciamento entre a medicina e a filosofia. Como eu acabei de dizer, o Reale disse que a medicina só poderia ter nascido na Grécia por causa daquele background racional, científico, aquele pensamento que já estava ali em desenvolvimento na Grécia, que aí sim permitiu que a medicina pudesse nascer nesse meio. Em qualquer outro meio ela não conseguiria. Mas com o tempo, o Hipócrates que teve essa sacada, a medicina vai precisar se distanciar da filosofia. Porque, segundo o Hipócrates, a filosofia impunha um certo dogmatismo que não ia permitir que a ciência se desenvolvesse e estudasse cada caso em particular. Segundo o Reale aqui, a escola médica italiana usara dos 4 elementos de Empédocles, água, ar, fogo e terra, para explicar a doença e a saúde, vida e morte, caindo em um dogmatismo que esquecia a experiência concreta e que Hipócrates considera deletério. Então, ele via essa influência muito direta da filosofia na medicina como algo ainda muito abstrato. Então, como é que vai fazer essa ligação entre isso que é muito abstrato para o concreto? Isso é muito difícil de articular isso. Não haviam ferramentas para desenvolver isso tanto nessa época. Então, ele preferia fazer esse distanciamento, deixar a filosofia num canto e pegar a medicina dele e fazer com que a medicina apenas trabalhasse em cima da experiência concreta, daquilo que estivesse ali. Como eu falei, considerando o homem em toda a sua complexidade, em todas as coisas que o circundam, considerando o ambiente no qual aquele homem está, considerando os humores daquele homem, os ambientes que ele frequenta e assim por diante. Ele vai dizer que essa tentativa de tentar colocar a medicina dentro desses 4 elementos, dentro desses 2 eixos, do úmido, do seco e do quente e do frio, ele vai dizer que são simplificações em excesso. Ele vai simplificar em excesso a causa original das doenças e da morte dos homens, atribuindo a mesma causa a todos os casos, porque se baseiam em 1 ou 2 postulados. E ele vai dizer que essa tentativa de colocar tudo em relação a esses 4 elementos, ou seja, naquela tabela, digamos assim, com 2 eixos, o do úmido, seco e do quente e do frio, isso aí vai ser uma simplificação, como é que ele vai dizer aqui?
Isso vai simplificar em excesso a causa original das doenças e da morte dos homens, atribuindo a mesma causa a todos os casos, porque se baseiam em um ou dois postulados. Então, se esses 4 elementos bastam para explicar todas as causas de mortes, de doenças, etc., assim, eu que morri por um motivo, vou ser colocado como tendo morrido pela mesma causa da morte de uma outra pessoa que morreu de um jeito totalmente diferente. Acaba que simplifica demais e não leva em conta todos os fatores que geralmente participam do processo de morte, processo de doença de alguém. Então Hipócrates prefere se afastar um pouco desses critérios um pouco mais abstratos e hipotéticos para poder ter um pouco mais ter uma noção um pouco mais realista, talvez, um pouco mais concreta mesmo, daquele caso em particular, para poder resolver o problema e diagnosticar a causa e assim por diante. Mas é muito curioso porque ele vai tentar se afastar da filosofia e vai usar um argumento um tanto filosófico para isso. Mas é muito curioso porque ele vai tentar se afastar da filosofia ao mesmo tempo em que usa um argumento um tanto filosófico. Ele pega emprestado um argumento filosófico, digamos assim, para poder justificar a sua posição. Ele vai dizer que esses fatores, né, os 4 elementos, os opostos, ou o que quer que seja, que venha da filosofia, eles entram de fato na produção das doenças e da saúde. Mas entram de modo muito variado e articulado, porque na natureza tudo está misturado junto. E isso é muito similar ao que diz o Anaxágoras, que para ele existem infinitas homeomerias que se articulam e, como ele diz, tudo está em tudo. Você tem um pouco de tudo em graus menores ou maiores em todos os objetos. Então todos os objetos têm todas as qualidades em graus diferentes apenas. E é isso que ele vai dizer para poder se afastar dessa ideia de que você precisa explicar as coisas segundo alguns princípios. O Hipócrates parece que está voltado para um lado um pouco mais prático, de entender o caso concreto sem precisar fazer referência àqueles princípios todos. Isso sem negar que esses princípios estejam envolvidos, mas ele apenas diz que se estão envolvidos é de um jeito tão misturado que não vale a pena se preocupar com isso. O conhecimento médico é um conhecimento preciso e rigoroso da dieta conveniente e de sua justa medida. Essa explicação não pode derivar de critérios abstratos ou hipotéticos, mas apenas da experiência concreta, da sensação do corpo. Então, para você poder olhar a justa medida, de novo, a ideia de justa medida como virtude, como aquilo que é bom, para você ter ideia da justa medida, do que aquele cara precisa, você não pode ficar no abstrato, você precisa olhar aquela situação concreta daquele homem naquele momento. E vai dizer aqui o Reale até que parece nos estar ouvindo um eco de Protágoras, que ele está falando, olha, essa questão de o que fazer para melhorar a situação desse homem, isso é um tanto relativo a cada caso. Cada homem vai ter o que é melhor para si em cada momento. Entra um pouco nessa questão do relativismo que o Protágoras coloca. Claro que de uma maneira bem diferente, num contexto muito específico, mas de qualquer forma o Reale fez essa comparação aqui que me parece legítima. Bem, agora o Reale vai mencionar que o Hipócrates foi o cara que trouxe a ideia de prognose. O que é prognose? Gnose, conhecimento, está relacionado a sempre esse tipo de coisa, conhecimento, e diante, ou seja, prognose, o conhecimento anterior, um conhecimento prévio, digamos assim. A prognose vai ser o quê, então? Vai ser uma síntese de passado, presente e futuro. Porque só quando você tem essas 3 coisas em perspectiva que você vai conseguir dizer como a doença do paciente vai evoluir, o que ele precisa fazer para poder melhorar da sua doença. Você precisa considerar o antecedente do seu paciente, o presente do seu paciente e também considerar o que deve ser feito ou o que deve não ser feito no futuro para que aquela doença sare, para que ele fique melhor. Então, prognose é exatamente isso, é essa prescrição, é esse conhecimento prévio, é essa forma de antecipar esses fatores que estão relacionados à doença. Somente no arco da visão do passado, presente e do futuro do doente é que o médico pode projetar a terapia perfeita. Então, exatamente esse conhecimento do cliente em todas as suas circunstâncias, como já falamos aqui algumas vezes, tomando esse paciente individual como sendo aquele que tem um problema, não um homem abstrato, mas esse paciente em particular, e então levar em consideração as suas circunstâncias, os seus antecedentes, para poder então, como ele diz aqui, projetar uma boa terapia.
O Hipócrates, dentro da medicina, não apenas deu prescrições técnicas, desenvolveu métodos, fez várias observações e avanços dentro da medicina. Além disso, ele também explorou um pouco o lado ético do médico, né? O que deve ser o médico, né, socialmente, eticamente, como ele deve agir, quais são os valores que ele deve buscar, o que ele deve ter em mente sempre que estiver trabalhando. E, para quem não sabe, até hoje é proclamado o juramento de Hipócrates, quando uma turma de medicina se forma. Eu não sei exatamente se é quando se forma, mas eu acredito que sim. Que é um rito que está mantido aí há mais de 2000 anos como um ingresso, uma iniciação na vida médica. A partir de agora, um médico já pode exercer a sua profissão, porque ele já fez esse juramento. Um juramento feito por Hipócrates, já sofreu várias modificações, eu fui ver alguns vídeos na internet hoje para poder falar disso, e aparentemente o que fazem hoje é bastante diferente até do que o Hipócrates colocou. E eu vou me permitir ler aqui para vocês qual é o juramento de Hipócrates. Por Apolo médico, por Esculápio, por Higeia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, invocando-os como testemunhas, juro manter este juramento e este pacto escrito, segundo minha força e meu juízo. Considerarei quem me ensinou esta arte como a meus próprios pais. Porei meus bens em comum com ele, e quando tiver necessidade, o pagarei do meu débito e considerarei seus descendentes como os meus próprios irmãos, ensinando-lhes esta arte, se desejarem aprendê-la, sem compensações nem compromissos escritos. Transmitirei os ensinamentos escritos e verbais e toda outra parte do saber a meus filhos, bem como aos filhos de meu mestre e aos alunos que subscreveram o pacto e juraram segundo o uso médico, mas a mais ninguém. Valer-me-ei do regimento para ajudar os doentes, segundo minhas forças e meu juízo, mas me absterei de causar dano e injustiça. Não darei a ninguém nenhum preparado mortal, nem mesmo se me for pedido, e nunca darei tal conselho. Também não darei às mulheres pessários para provocar aborto. Preservarei minha vida e minha arte puras e santas. Não operarei nem mesmo quem sofre do mal da pedra, deixando lugar para homens especialistas nessa prática. Em todas as casas em que entrar, irei ajudar os doentes, abstendo-me de levar voluntariamente injustiças e danos, especialmente de qualquer ato de libidinagem nos corpos de mulheres e homens livres ou escravos. Tudo aquilo que possa ver e ouvir no exercício de minha profissão, e também fora dela, nas minhas relações com os homens, se for algo que não deva ser divulgado, calar-me-ei, considerando-o como segredo sagrado. Se mantiver este juramento e não rompê-lo, que me seja dado desfrutar o melhor da vida e da arte, considerado por todos e sempre honrado. No entanto, se me tornar transgressor e perjuro, que me suceda o contrário disso. Bem, e para finalizar, o Reale vai falar sobre a teoria, a tão famosa e tão dita hoje em dia, teoria dos 4 temperamentos. Os 4 temperamentos seriam melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico, associados respectivamente, agora eu não sei se serão respectivamente, mas melancólico à terra, colérico ao fogo, fleumático à água e sanguíneo ao ar. E se você prestou atenção direitinho até aqui, é um pouco estranho que o próprio Hipócrates tenha proposto uma teoria que evidentemente contradiz algo que ele disse ainda mais cedo no vídeo, através de mim, que foi aquela ideia de que associar a medicina aos elementos, a essas categorias muito mais simples, digamos assim, que a filosofia traz, muito gerais e que tem pouca relevância para o caso particular, é um certo tipo de dogmatismo que, como eu disse já várias vezes no vídeo, não ajuda em quase nada. Inclusive, ele buscou se afastar exatamente dessas teorias médicas que estavam tentando associar os 4 elementos a questões da natureza humana. Então, por que isso apareceu aqui, né? Parece totalmente contraditório. Mas lembrem-se daquilo de que falamos bem no início do vídeo, né? Que muita coisa dos textos atribuídos a Hipócrates é confirmadamente, com certeza, coisas de discípulos de Hipócrates. E esse aqui, com certeza, pelo que diz o Reale, é de Políbio, genro do Hipócrates, inclusive. E ele que vai desenvolver essa coisa dos 4 temperamentos. Não é o Hipócrates em si, como eu pensava até ler isso aqui, e como muitos de vocês talvez pensassem, ou talvez nem soubessem também. Mas, fato é que essa coisa dos 4 temperamentos faz parte da doutrina hipocrática
não como algo original do Hipócrates, mas como algo que foi construído em cima da filosofia, né, do sistema de pensamento dele. A única coisa que o Hipócrates escreve que aponta em algum sentido para essa coisa dos temperamentos é que ele diz que a medicina antiga está escrito aqui, mas a medicina dele, né, precisava ser completada, teoricamente, com um esquema geral que fornecesse os quadros dentro dos quais se deveria ordenar a experiência médica. Então, como eu falei, não é que o Hipócrates rejeite completamente essas categorias mais gerais, mas ele simplesmente assume que, da forma como estavam colocadas na filosofia, não tinha como você ligar esses princípios gerais àquela doença concreta que aquele homem específico estava sofrendo naquele exato momento, naquela determinada circunstância. Então, como é que você pode pegar 4 princípios e explicar todas as mortes que acontecem todos os dias? Isso é muito complicado, mas ele diz que é necessário ainda que, para você poder operar na experiência concreta, particular, é necessário que você desenvolva um quadro um pouco mais geral, que possa situar e que possa orientar a atividade médica. Então, foi aí que Políbio combinou a doutrina das 4 qualidades proveniente dos médicos itálicos, né, como eu falei, já aquela associação entre os 4 elementos e questões da natureza humana, do corpo humano, com as doutrinas hipocráticas oportunamente desenvolvidas, compondo o seguinte quadro: a natureza do ser humano, do corpo humano, melhor dizendo, é constituída por sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. O homem está sadio quando esses humores estão reciprocamente bem temperados por propriedade e quantidade, e a mistura é completa. Do contrário, está doente quando há excesso ou carência deles, ou quando falte aquela condição de bem temperados. Aos humores também correspondem as 4 estações, bem como quente, frio, seco e úmido. Como eu falei antes, estão associadas aos elementos e esses elementos estão associados às estações. Eu ainda estou vendo uma forma de disponibilizar alguns diagramas que aparecem no livro aqui para vocês, mas nesse vídeo eu faço questão de colocar aí na tela para que vocês deem uma olhada, provavelmente deve estar aparecendo agora, para vocês darem uma olhada como ele organiza essa questão toda. Esse gráfico daí que vocês estão vendo ilustra bem esses conceitos, com algumas explicitações posteriores. Então isso aí não necessariamente foi tudo feito pelo Hipócrates, como eu já disse, né, a gente já teve aí Políbio colocando o dedinho dele aí, mexendo, ajustando do jeito que ele achava que tinha de ser, e também alguns desenvolvimentos ainda posteriores, a princípio de Galeno, pelo que está colocado aqui. E se vocês verem aí direitinho na imagem que vocês estão a analisar, vocês podem ver que o primeiro círculo representa os elementos de origem itálica, né, os 4 elementos. O segundo, as qualidades correspondentes. O terceiro, os humores. O quarto, as estações correspondentes e afins. E aí os últimos 2 círculos representam os temperamentos do homem e suas relativas predisposições para as doenças. Eu ainda pretendo deixar esse material aí separado em algum lugar, para que você não precise ficar printando a tela. Eu, inclusive, vou ver se já resolvo isso nessa semana, que eu estou para fazer isso desde que começou a série. Mas, de qualquer forma, fica aí provisoriamente na tela para vocês verem e fazerem essas associações todas aí. Ok? O Reale não explica tantos elementos dessa roda aí, que ele está mostrando, mas, de qualquer forma, vários nomes são conhecidos e eu acho que cada um tem capacidade de fazer várias associações, de pensar um pouco sobre isso, né, pegando esses conceitos, esses esquemas e tentando aplicar na realidade, identificando esses elementos, identificando a terra, identificando a água, nessas doenças que estão aí relacionadas a ela e assim por diante. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelos barulhos, o pessoal começou a gritar no play aqui no meio do vídeo, peço perdão. Mas enfim, eu espero que tenham gostado de qualquer forma. Deixem um gostei no vídeo, comentem alguma coisa. E é basicamente isso. Até a próxima.